Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Miguel Fortunato, um espaço para a gente conversar de futebol internacional. E hoje a gente segue com a série discutindo possibilidades sobre as eliminatórias para a Copa do Mundo no formato de 48 seleções, né, que vai ser disputada a partir do próximo Mundial de 2026 em cada continente. Já fiz um vídeo que está lá no nosso canal sobre as possibilidades na América do Sul e agora vamos falar sobre a UEFA, sobre a Europa neste vídeo de hoje. Se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ajude a gente a crescer com esse projeto que está no comecinho ainda e a ideia é falar muito de futebol internacional aqui com vocês. UEFA, eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, tem um formato hoje que pode até ser mantido, né? Eu acho que a primeira alternativa que a gente pode pensar é a de manter o formato atual. Por quê? Hoje a gente tem 10 grupos, alguns com 5 seleções e outros com 6, para bater ali os 55 países que formam a UEFA, todos jogam a eliminatória. E aí você deixa alguns grupos com 5 para poder dar aí 2 rodadas de folga para seleções que estão no Final Four da Nations League, para que elas possam jogar o Final Four da Nations League. Então aí você tem pelo menos 4 grupos com 2 datas de folga para isso, e aí os outros grupos têm 6 seleções, jogam lá as 10 datas disponíveis no calendário. Qual que é o problema? O problema é que com a Nations League, esse formato não cabe mais no calendário como cabia antes. Se você for pegar as eliminatórias para a Euro e as eliminatórias para a Copa do Mundo recentes, né, que são as duas que tiveram aí a Nations League lado a lado desde que ela foi criada em 2018. Você vai ver que a repescagem para a Euro foi disputada em março, ou seja, o sorteio da Euro foi feito antes da repescagem, e a repescagem para a Copa do Mundo também foi disputada em março e em junho, né? Por causa dos problemas na guerra da Ucrânia, ela acabou indo para junho, ou seja, ela invadiu o ano da Copa do Mundo 2 vezes, por causa das datas da Nations League, jogando a eliminatória para frente e a repescagem para o ano do Mundial. Então, mantendo esse formato atual, ou você vai ter que enxugar a eliminatória da Euro, que é uma possibilidade, e começar antes da Euro a Nations League anterior, e aí você teria a possibilidade de começar a eliminatória para a Copa na data FIFA de novembro, caso se mantenha essas mesmas datas FIFA no próximo calendário europeu, né, que vai vir a partir de 2024. Essa é uma possibilidade. Mas assim, eu não sei se o formato atual é o ideal, porque essa repescagem com 2 jogos únicos de ida, ela é muito perigosa, ela é injusta. A gente teve, por exemplo, o caso do jogo da Itália com a Macedônia do Norte, onde a gente viu a Itália ser muito superior o jogo inteiro, e aí numa bola a Macedônia ganhar. É claro que na Copa do Mundo isso acontece, isso pode acontecer na fase final do torneio, mas eu acho que a eliminatória é para qualificar os melhores times, e você colocar para decidir em um jogo. Eu já não gosto da repescagem de 2 jogos, eu acho que um jogo é pior ainda. Então, esse formato atual não me agrada tanto, né? A segunda alternativa para essa mudança, lembrando que na Copa do Mundo, com 48 seleções, a UEFA vai ter 3 vagas a mais, ou seja, vai ter 16 classificados. A segunda alternativa é reduzir as datas. Como poder fazer isso? Fazer 12 grupos com 4 seleções. Mas aí você faz a conta, 12 vezes 4 dá 48. 48 você tiraria 7 seleções das eliminatórias. É uma possibilidade, você pode usar a Nations League, a Liga D da Nations League, como um qualificatório para a repescagem. E aí essas seleções ficariam de fora, e aí as eliminatórias teriam apenas 6 datas. Os 12 melhores poderiam ser os 3 primeiros de cada grupo da Liga A da Nations, de cabeça de chave. Aí você faz os potes, faz grupos de 4, em 6 rodadas você resolve aí a eliminatória com os 12 primeiros indo para a Copa, e aí você faz a repescagem, só que aí ela caberia nesse problema também, de fazer aí 16 times na repescagem, né, os 12 segundos mais 4 times que vierem da Nations, mais ou menos como é atualmente, e aí jogo único para ver quais são os 4 que iriam para a Copa via repescagem.
Gosto da ideia de reduzir datas, mas aí cai em alguns problemas. Um é a repescagem e o outro é a questão de você, em 6 datas, a margem para surpresa pode ser maior, né? Porque a margem de erro é menor. Você pega uma seleção que tem uma data FIFA ruim, uma má fase, enfrentando uma ou duas seleções medianas no grupo, você pode ter uma surpresa. A possibilidade de surpresa pode ser maior, por essa margem de erro e recuperação ser menor. Qual que é o meu formato ideal para as eliminatórias? Pensando muito nas possibilidades, é 8 grupos. É fazer 8 grupos. É justamente utilizar a Nations como uma qualificação. E aí você pode fazer 8 grupos com 4 deles com 5 seleções e 4 com 6 seleções. Ficariam de fora 11 seleções, né? E aí, talvez se a Rússia não jogasse, por exemplo, a próxima eliminatória, ficariam de fora 10. E aí, se você for pegar as seleções que ficam de fora, ficaria de fora Malta, Gibraltar, San Marino, Estônia, Ilhas Faroe, Lituânia. Essas seleções menos ranqueadas, que estão lá embaixo na Liga C, na Liga D. Essas seleções que tomam de 8, de 9, de 10. Então eu acho que esse formato ele caberia dentro do calendário atual, né? Porque aí esses 4 grupos com 5 seleções que teriam aí 2 jogos de folga, eles teriam as 4 seleções que jogariam o Final Four da Nations e os outros 4 que tem 6 seleções teriam aí seleções com calendário livre para jogar essas 10 datas. E aí você teria os 2 primeiros de cada grupo avançando, eliminando então 2 problemas que eu acho que existem hoje na eliminatória europeia. Jogar contra seleções muito fracas. Esses jogos de 10-0, 9-0, 8-0 contra seleções que não têm nenhuma condição de estar jogando contra uma Alemanha, uma Itália, uma Inglaterra, uma Espanha e ficam tomando essas goleadas que não servem para nada. Não servem absolutamente para nada, só para inflar os números das seleções que muitas vezes jogam com jogadores reservas. Então, não vejo por que esses jogos continuarem acontecendo, né? Porque é só na UEFA que as seleções muito fracas chegam nessa fase da eliminatória, jogam contra as grandes, né? Se você for ver na Ásia, na África e na CONCACAF, há um filtro antes de chegar na fase final, com as seleções piores sendo eliminadas antes. E o outro fator positivo desse formato é o fim da repescagem, justamente. Porque classificando 16, se você tem 8 grupos, você joga ali. Em alguns grupos jogam-se 8 rodadas, né? 8 jogos cada seleção, e em outros jogam-se 10 jogos cada seleção. Passa os 2 primeiros para a Copa, sem repescagem, sem aquele mata-mata ali que pode dar uma surpresa e tirar uma seleção grande de uma Copa. Fica bem mais agradável, na minha opinião, porque nesse número de jogos, a possibilidade dos times melhores, não digo as seleções grandes, as seleções melhores, as seleções que estão jogando melhor dentro daquele contexto, se qualificarem, a gente ter as melhores seleções do continente na Copa e não depender de uma aleatoriedade de uma repescagem, de um mata-mata, de um jogo como, por exemplo, foi o Itália e Macedônia do Norte, ou como foi o Polônia e Suécia, por exemplo, que a Suécia dominou o jogo e a Polônia conseguiu encontrar os gols num jogo único. Então, acho que esse formato seria o ideal, na minha opinião, nesse momento, pelo menos pensando em como poderiam ser as eliminatórias europeias. E você, concorda, discorda? Qual a sua opinião? Qual o seu formato ideal para as eliminatórias europeias? Deixe seu like, deixe a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!